Bem, pessoal, esse eletrocardiograma aqui eu não quero que vocês errem e eu vejo muita gente errar. Vamos lá, vamos moldar esse eletrocardiograma no passo a passo que eu sempre falo aqui para você. Regra do REMA: ritmo, eixo, medidas e análise. Primeira coisa que a gente avalia no eletrocardiograma é o ritmo. Procure o ritmo cardíaco. Veja se o ritmo é sinusal. O ritmo sinusal, a onda P, ela é positiva em D1, negativa em AVR, positiva em D2, D3 e AVF, geralmente bifásica em V1, o que aqui está positivo, e a gente vai ver que isso é sinusal, apesar dessa onda em V1 ser positiva. Obrigatoriamente, nós temos que ter AVR negativo, e a gente tem os outros critérios todos, consideraremos o ritmo sinusal. Mas olha só, frequência cardíaca é o próximo passo, e aí a gente vai tentar pegar onde que está começando, por exemplo, aqui em V6, temos dois complexos RR, nós vemos que o ritmo é regular, então contaremos quantos quadrados grandes temos aqui. A gente tem praticamente 3,5 quadrados grandes. Se fosse 4 quadrados grandes, 300 dividido por 4, a gente teria aí 75. E se fosse por 3, 100 batimentos, estaria mais ou menos nessa média aqui. Vamos pôr 85 batimentos por minuto esse eletrocardiograma, tá? Essa é a frequência cardíaca desse paciente. Então, o ritmo sinusal é uma frequência cardíaca normal. Próximo passo que a gente passa é o eixo cardíaco, que é essa parte aqui. D1, que é o plexo QRS, é positivo. AVF, ele é mais negativo. E a gente vê aqui em D2, ele é isodifásico. Então, o complexo QRS, que é ali isodifásico, ele está a menos 30 graus. O eixo cardíaco está ali no segundo quadrante aqui, a menos 30 graus. O que eu quero saber, que eu quero falar para vocês, que você viu o eixo cardíaco que está D1 positivo, AVF negativo, ele está para a esquerda, já tem um desvio para a esquerda, mas menos 30 graus é exatamente ali o limite que você vai ter um eixo acima de menos 30, menos 40, menos 50, aí sim é um desvio para a esquerda. Menos 30 graus ele está exatamente no limite para o eixo desviar para a esquerda. Então pode considerar aí um eixo ainda cardíaco dentro da normalidade. Próximo passo que a gente vai ver depois do eixo cardíaco, né, são as medidas, o REMA, né? Então, nas medidas nós vemos o intervalo PR, que ele tem que compreender dentro de um quadrado grande. Você vê que aqui, ó, ele compreende, ele está menor que 200 milissegundos, está aí provavelmente batendo aqui uns 160 milissegundos. Ok? Complexo QRS, você vê que é um complexo QRS estreito. O intervalo QT, você vê que ele está dentro de dois quadrados grandes, até menos, então deve estar por volta aí de 360, 380 milissegundos. Isso está dentro da normalidade, lembrando que ele vai QT medido até 450 milissegundos, numa frequência cardíaca normal. E a gente vai avaliar agora, fazer a análise, na última parte da regra do REMA, que é a análise, que é essa parte aqui do A. E essa parte do A mostra pra gente que a gente tem que ver, principalmente, que eu falei para vocês, como a onda R ela progride de V1 a V6. Então todo o curso aqui que eu mostro para vocês, eu mostro para vocês a última parte, que é a análise do complexo QRS em relação à parede V1 a V6, né? O plano que a gente fala que é o plano horizontal. E como ele progride, você vê que a onda R ela vai aumentando e a onda S vai diminuindo até desaparecer em V6. O próximo passo também é avaliar a morfologia da onda S, do segmento ST, da onda T, em relação ao complexo QRS. Então, você observa que se eu tenho, por exemplo, o complexo QRS positivo em V5, a onda T tem que ser positiva, né? Em V6 também. A gente não pode ter diferenças, mas qual que é o erro que as pessoas sempre fazem, sempre tem? É ver isso aqui, ó, o infradesnivelamento do segmento ST, veja na parede inferior, né, que a gente vê esse infra em D2, esse infra em AVF, que as pessoas observam, né, vê um pouquinho de infra em V2, em V1, mas não observam o supra. Veja o supra de ST aqui, ó, na parede D1 e a VL, que é a chamada parede lateral alta. Essa parede lateral alta geralmente é irrigada pela artéria circunflexa ali na parede lateral, e isso aqui faz com que as pessoas só fiquem olhando o STEMI
Só fiquem olhando o segmento ST, o infra de ST, e não vejam que é um infarto com supra de ST. Isso aqui é um infarto com supra de ST da parede lateral e faz com que as pessoas errem conduta. Infarto com supra é diferente de infarto com infra de ST. O infarto com supra na parede lateral alta, D1 e AVL, faz com que tenha que ser abordado com infarto com supra, ou trombolítico, ou angioplastia primária de urgência, entendeu? Isso é o mais importante que vocês têm que saber. Não errem isso. E lembrando as paredes, né? Que eu tô falando aqui lateral alta, se fosse lateral era V5 e V6. Lateral alta, D1 e AVL. Paciente que tem um infarto anterior de V1 a V3, V5, V6. Anteroseptal de V1, V3, V1 a V4, anteroseptal, certo? Parede inferior, D2, D3 e AVF, tá? Então, espero que vocês aprendam isso. Se tem dúvida, não deixe de olhar, perguntar, comente aqui para mim e não deixe de acessar o link aqui abaixo na descrição do vídeo que tem outros cursos completos, como curso intensivo, curso avançado de eletrocardiografia. Espero que eu tenha ensinado tudo para vocês e aguarde os próximos vídeos.